CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, pessoal! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Mais um mês que estamos concluindo e, como sempre, o tempo está voando, não é mesmo? Você que é aluno da UEPB deve estar fazendo aquela limpeza no computador, organizando a mesa de estudos, porque na próxima segunda começamos as aulas remotas do período 2020.2. Nós do CBN Universidade desejamos a todos os alunos e professores um bom ano letivo e que todas as atividades sejam cumpridas dentro da nossa nova realidade, com segurança para todos, para que em breve possamos voltar às aulas presenciais. Enquanto esse dia não chega, seguimos nos comunicando à distância toda manhã de sábado aqui na CBN Campina Grande. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. Vamos saber o que é destaque por aqui? CCBS da UEPB abre edital para eleição online para escolha de novos gestores. Termina amanhã o prazo para avaliação de desempenho dos servidores técnicos administrativos da UEPB. Aqui você vai ouvir o comentário de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, a pesquisa na Universidade Pública Brasileira. EduUEPB publica e-book sobre a relação trabalho-trabalhador e saúde. Você vai entender o que é o PDI e como está o trabalho de atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPB. Ainda tem coluna inédita de Português Sem Segredos com o professor Denis Medeiros. Por aqui vamos falar sobre Plano Nacional de Imunização e ainda tem dica de programação cultural sem sair de casa. Fica sintonizado com a gente que tem muita informação para você. O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPB lançou, através da comissão eleitoral responsável, o edital para a escolha de novos gestores. A consulta é feita entre os docentes, discentes e servidores técnicos administrativos que são lotados no CCBS para eleger as pessoas que ocuparão os cargos de direção de centro e das escolas técnicas, chefia de departamento, coordenação de curso e demais cargos eletivos correlacionados. O edital está aberto e o prazo para inscrição das chapas é até a próxima quarta-feira, dia 4 de março. O processo de votação deve ser todo feito online, seguindo a mesma forma que foi feita a eleição para a reitoria da UEPB através do sistema de votação online Helios Voting. E no dia 31 de março, os envolvidos podem votar das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Só lembrando que, além de ser lotado no CCBS, para ter direito ao voto é preciso ter a conta institucional do G Suite. Quem é da UEPB e ainda não tem, é muito simples de fazer. Basta solicitar a criação da conta diretamente com a CETIC da UEPB. Agora a gente escuta o comentário deste sábado de Luciano Nascimento. Nesta coluna ele aborda as pesquisas na universidade pública. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. Na era do negacionismo, ou seja, na vigência de um paradigma em que não apenas o cidadão ou a cidadã comum, mas os agentes públicos, autoridades de Estado, celebridades e tantos outros personagens dessa sociedade moderna negam o saber, o conhecimento e a ciência, a pesquisa na Universidade Pública Brasileira, e no caso especificamente do Brasil, ela se torna um tema fundamental. Numa era que pode ser denominada da auto-verdade, mas também da pós-verdade, como alguns preferem lecionar, e aqui vamos ficar apenas na auto-verdade, ou seja, numa época em que assistimos à vigência da auto-verdade, e aqui uma explicação, o que seria a auto-verdade? A auto-verdade é a produção argumentativa ou a produção linguístico-argumentativa por um sujeito ou um grupo em que a demonstração sobre a verdade dessa argumentação é o que essa pessoa ou essas pessoas propriamente dizem, sem fonte, sem dados, sem índices, sem estatísticas, enfim,
sem algo com o qual não há saber, conhecimento, ciência. Ou seja, sem metodologia. A produção linguístico-argumentativa por ela própria, sem que se mostre, sem que se explique, sem que se demonstre sobre o que está falando. Mas a própria fala é a verdade daquilo do que se está argumentando. Aqui uma pobre definição da auto-verdade. Mas caminhemos, porque faz-se necessário findar esse paradigma da ignorância como saber, principalmente em um país como o Brasil. Temos pesquisas e mais pesquisas que demonstram a relação entre ciência e desenvolvimento. E aqui a palavra desenvolvimento ela tem que ser interpretada expansivamente. Não apenas desenvolvimento econômico, não apenas desenvolvimento ou produção da riqueza, mas a ciência proporciona desenvolvimento cultural, desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento do saber. E nessa matéria, no que se refere à aplicação de recursos para a produção da ciência, o Brasil precisa melhorar e muito. Segundo as pesquisas de órgãos internacionais e de órgãos como, por exemplo, a OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, o Brasil aplica em torno de 1,4% do PIB em pesquisa. O Brasil, no que se refere ao setor público, ao Estado brasileiro. Portanto, o Estado brasileiro aplica 1,4% do PIB em ciência. E fica muito atrás de países que deram salto gigantesco em desenvolvimento econômico, cultural, do saber, do conhecimento, da ciência, como a Coreia do Sul e a China, que hoje são países de primeira linha na produção científica no mundo. E o setor privado no Brasil aplica muito pouco em ciência. Apesar de Sua Excelência, o Presidente da República, enaltecer tanto o setor privado na produção científica do país. Ora, as pesquisas mostram que o setor privado no Brasil, de tudo que produz, aplica apenas 0,51% dessa riqueza produzida pelo mundo privado. Enquanto que na Coreia do Sul, o setor privado aplica em ciência 2,68% do que produz como riqueza. E na China, o setor privado aplica 1,23% do que produz como riqueza. Mas é inegável que o Brasil mostra transformações entre os anos 90 e o início ou meado da segunda década do século XXI. Entre os anos 90 e os anos de 2016, o Brasil dobra a sua produção científica. O Brasil dobra a sua produção de artigos científicos em base de dados, em base de pesquisas, de investigações científicas internacionais. E escute, ouvinte da Rádio CBN Campina Grande, os responsáveis ou as responsáveis por dobrar essa produção científica são as universidades públicas brasileiras, universidades municipais, estaduais e federais. E estão na primeira linha dessas universidades a Universidade Estadual de São Paulo, a USP, a Unicamp, também Universidade Estadual de São Paulo, da cidade de Campinas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Essas universidades capitaneiam a produção científica no Brasil, segundo as pesquisas. Mas as pesquisas também apontam, e esse dado ele é irrenunciável, ele é insubstituível e ele é um ponto capital. As pesquisas apontam que 95% da pesquisa no Brasil sai das universidades públicas. Recentemente, a CAPES, Agência de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Governo Federal, publicou que 250 mil artigos de professores, pesquisadores das universidades municipais, estaduais e federais no Brasil foram hospedados na base de dados Web of Science, na base de dados internacional Web of Science, que fez do Brasil
o 13º país dentre 190 países naquela base de dados. O Brasil hoje é o 13º país em produção científica na base de dados internacional Web of Science. E 95% dessa produção científica sai das universidades públicas brasileiras e não privadas. Ora, a OCDE, afirma que as pesquisas contribuem para a produção de riqueza e o desenvolvimento da nação. E no caso específico do Brasil, esses 95% de pesquisas produzidos na Universidade Pública Brasileira têm alavancado a agricultura no Brasil, transformado a agricultura no Brasil, levado saber e conhecimento à agricultura no Brasil e, inclusive, proporcionando um pool tecnológico na mega agricultura brasileira, no denominado agrobusiness. Essas pesquisas que 95% saem da Universidade Pública Brasileira, têm contribuído enormemente no campo da produção de petróleo, como, por exemplo, o descobrimento do pré-sal pela Petrobras. E tem contribuído inequivocamente no campo da saúde pública, e especificamente no que nós estamos vivendo hoje no mundo. E as pesquisas das universidades públicas no Brasil têm contribuído enormemente no campo da saúde, e para citarmos aqui apenas duas realidades. No campo da Zika, as universidades públicas são irrenunciáveis nessa esfera, e da Covid-19, como, por exemplo, a vacina da Coronavac, na parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac chinesa, o laboratório chinês. E para finalizarmos essa coluna sobre a pesquisa na Universidade Pública Brasileira, trazemos aqui o projeto Métricas da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, coordenado pelo professor Jacques Markovitch. Traduzem os estudos e as pesquisas do professor Jacques Markovitch, financiados pela FAPESP. Esses estudos mostram as 20 universidades brasileiras mais produtivas. E dentre as 20 universidades brasileiras mais produtivas, só existe uma privada. Apenas uma privada. E esta privada tem status de universidade pública, que são as PUCs. As PUCs de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Espírito Santo. Portanto, segundo os estudos do professor Jacques, projeto denominado de Métricas, das 20 universidades mais produtivas no Brasil, nós só temos uma privada, e essa privada é da Igreja Católica, portanto tem status de universidade pública. Significa dizer para o ouvinte ter uma ideia de que a pesquisa, a ciência, o saber e o conhecimento produzidos nesse país saem das universidades públicas brasileiras e não privadas. Em regra, as universidades privadas no Brasil não produzem ciência, e esta é a constatação. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado com mais Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. E antes da nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade deste sábado, tem informação para os servidores técnico-administrativos da UEPB. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está com um processo de avaliação de desempenho em aberto. Esse processo é referente ao mês de fevereiro, e o avaliador tem até amanhã, dia 28, para acessar o sistema e fazer os apontamentos. A lista completa com todos os nomes dos servidores que estão passando pela avaliação agora em fevereiro, você confere no site da UEPB, o uepb.edu.br. São quase 100 técnicos administrativos que estão sendo avaliados este mês. E só lembrando que todo o processo é feito online através do sistema SAT da universidade. Para mais informações, o e-mail disponibilizado é o projepdp@setor.uepb.edu.br. Depois do intervalo, a gente traz uma novidade lançada pela editora da UEPB, agora em 2021. E ainda tem os detalhes sobre o novo plano de desenvolvimento institucional da UEPB, que está passando por revisão. É claro que tem dicas de português sem segredos. Fica sintonizado que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi,
pessoal, voltamos e seguimos com mais informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica com a gente aqui no CBN Universidade, o programa que é fruto da parceria entre a UEPB e esta rádio. A editora da Universidade Estadual da Paraíba lançou o e-book Trabalho, Saúde e Subjetividade, Teorias, Métodos e Intervenções, organizado pelo professor Edil Ferreira da Silva e pela professora Manuela Castelo Branco Pessoa. A publicação foi a primeira feita pela Edu-UEPB este ano. O material foi produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da UEPB. São mais de 300 páginas divididas entre 12 capítulos que tratam de vários aspectos da relação entre trabalho, trabalhadores e saúde. Vale a pena a leitura e para acessar o e-book é bem simples. Ele está disponível para ser baixado no site da UEPB, o uepb.edu.br. Além desse lançamento, você encontra vários outros títulos disponíveis para download. Vale a pena acessar. Agora a gente fala sobre Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPB, que está passando por um processo de revisão. Para a gente entender melhor o que é e como está sendo feita essa atualização, a gente procurou a Poliana Xavier, ela que é a pró-reitora de Planejamento da UEPB, que explicou um pouco desse processo para a gente. Vamos ouvir. O planejamento é o espaço onde se definem os objetivos e as metas de desenvolvimento de uma instituição, bem como as ações que são necessárias para a sua concretização, orientando assim os gestores do momento das suas decisões. E foi visando melhorar a capacidade gerencial da instituição de ensino superior que o Ministério da Educação, o MEC, estabeleceu pelo Decreto 5.773, de maio de 2006, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, que nada mais é que um instrumento de planejamento. Nós entendemos que, para além de um documento regulamentado por decreto, o PDI deve servir como um instrumento útil de gestão, tanto acadêmica como administrativa, e que auxilie realmente os gestores no momento das tomadas de decisão. Pensando dessa forma, é que nossa proposta de revisão do PDI da UEPB seguirá uma linha participativa e descentralizada. Ao longo de todas as fases de elaboração do plano, serão envolvidos representantes de todas as categorias e setores da universidade, responsáveis pelas tomadas de decisão e pela implementação de ações de planejamento. Cada um destes agentes terá responsabilidade específica e cumprirá um papel determinante ao longo de todo o processo de planejamento. O trabalho será organizado a partir de uma coordenação geral e de grupos com atribuições diferenciadas por área e por representatividade da instituição, o que é fundamental para a elaboração de um plano participativo e com visão específica da realidade de cada centro. A proposta é que siga a seguinte composição: uma coordenação geral, um grupo temático por setores administrativos e os grupos de trabalho por centro. Em relação aos temas, as discussões e definições das ações serão realizadas por temáticas. E aí foram definidos 5 macrogrupos que serão trabalhados a partir das especificidades desses centros acadêmicos e que são eles: o ensino principal, que é englobando os cursos de graduação e pós, cursos de nível médio e técnico, curso à distância. A temática pesquisa, englobando os programas de pesquisa e pós-graduação e os núcleos de pesquisa. Extensão, tratando de todos os trabalhos de extensão desenvolvidos pela universidade, incluindo atendimentos à clínica e o AMA. A temática administração geral, que irá contemplar temas da organização da instituição como um todo, como a administração da universidade, o planejamento, finanças, a organização da estrutura administrativa, gestão de pessoas, comunicação, arquivos, entre outros. E, por fim, a temática estrutura geral, contemplando todas as estruturas físicas e a infraestrutura necessária para o funcionamento regular da instituição, assim como o planejamento do sistema de banco de dados da universidade e as estruturas de biblioteca e laboratórios. Esse processo ele se dividirá em algumas etapas e iniciará com a primeira etapa sendo realizada uma avaliação geral do PDI anterior pela coordenação geral, onde também será elaborado o material que será utilizado nas atividades de diagnóstico nos centros. A etapa 2 contemplará a análise de prioridades dos investimentos por área. Aqui os gestores administrativos discutirão em grupos temáticos, também analisando todas essas demandas anteriores e as planilhas de diagnóstico. A etapa 3 será realizada uma coleta de demandas de forma descentralizada e discutidas as avaliações do PDI anterior com a comunidade universitária. Na etapa 4,
será sistematizado as demandas advindas dos centros, né? O objetivo é montar uma planilha de metas e prioridades e analisando junto a isso as viabilidades orçamentárias e financeiras da UEPB. E, por fim, a quinta etapa será elaborado o documento do PDI conforme as exigências do Ministério da Educação, né, e também considerando as planilhas definidas por campus. E o objetivo aqui é finalizar o PDI, colocá-lo para discussão e aprovação no Consune dentro do prazo estipulado. E olha só, de acordo com o plano de trabalho, o prazo para entrega das atualizações no PNI da UEPB é até o mês de agosto deste ano, para que ele seja avaliado e votado pela Consune da UEPB. E é hora de se ligar nas dicas de português com o professor Denis Medeiros. Fica atento para não perder nenhum detalhe. Solta a vinheta. Português sem segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia, para quem vai fazer concurso, enfim, para a vida no quadro Português Sem Segredos. Hoje vamos falar sobre a regência verbal, um tema que é muito comum nas provas, e vou trazer aqui 5 verbos para que a gente possa relembrar como devemos utilizá-los. De maneira geral, a regência verbal é o estudo da preposição que o verbo exige ou não. Quando exige, nós temos um verbo transitivo indireto, e quando não exige, nós teremos um verbo transitivo direto. E aí temos uma nomenclaturazinha só a título de curiosidade, que aquele verbo que pede um complemento, ele é chamado de termo regente, e o seu complemento é chamado de termo regido. Então vamos lá, tem alguns verbos que são mais cobrados nos concursos, nos vestibulares, porque justamente tem mais de uma regência. E isso faz com que, se eu não coloco a preposição, se for o caso de exigir, muda completamente o sentido, deixa de ter aquele sentido que deveria ter. Por exemplo, o verbo aspirar. Eu tenho o verbo aspirar sem preposição no sentido de cheirar, aspiramos o ar dessa floresta, como também eu tenho aspirar com a preposição a, aspirar no sentido de almejar, aspirávamos a uma vaga na universidade, no concurso. Já o verbo assistir, por exemplo, nós temos 4 possibilidades. Tem o assistir no sentido de prestar assistência, ajuda, sem preposição. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. Temos assistir, que é mais comum para a gente no sentido de ver, de assistir, de presenciar, e aí exige a preposição a. Então a gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem eu assisti o filme, e na verdade é assistir ao filme, assistir ao espetáculo, assistir à aula, com um acento gráfico de crase. Né? Nós temos o assistir no sentido de pertencer, que também exige a preposição a, então essa tarefa não assiste ao funcionário. Então, não cabe a esse funcionário. E também assistir no sentido de morar. Não é tão comum, mas existe. Né? Então, assistir no sentido de morar com a preposição em. Então, eu assisto em Campina Grande. Né? Eu moro em Campina Grande. Eu resido em Campina Grande. Nós temos outro verbo que é campeão também de frases equivocadas que a gente constrói no dia a dia, como, por exemplo, eu prefiro pizza do que lasanha, eu prefiro pizza 1000 vezes que lasanha, né? Então, preferir já é mais, então não precisa 1000 vezes, não preciso mais, e também não é esse do que. A verdadeira regência do verbo preferir é eu prefiro pizza a lasanha. Em relação ao verbo pagar, nós temos que analisar o complemento, se vai ser uma coisa ou se vai ser uma pessoa. Se for uma coisa, utilizamos sem preposição. Pagamos o salário do funcionário. Mas se for uma pessoa, utilizamos a preposição a. Então, pagamos ao funcionário. Por fim, nós temos um verbo que é muito utilizado pelos alunos nas redações do Enem ou de vestibulares, lá na conclusão, ou então em conclusões de trabalhos, de curso, que é o verbo visar. O verbo visar, na verdade, quando ele tem o sentido de mirar, ele é utilizado sem preposição. Né? O policial visou o alvo. Quando ele é utilizado no sentido de dar visto, também é sem preposição. Então, por exemplo, a moça visou o documento, ou seja, assinou o documento, deu visto lá no documento. Entretanto, quando eu estou utilizando no sentido de
ter em vista, tem o objetivo de, eu utilizo com a preposição a. Então, por exemplo, este projeto visa ao desenvolvimento, visa a melhoria, né, com crase. Então, exige essa preposição, beleza? Vale muito a pena pesquisar outros verbos, ver a regência verbal, se cabe preposição ou não, porque isso vai facilitar a comunicação e também a sua escrita para uma ótima correção, um bom resultado, ok? É isso então, pessoal. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, professor Denis, e até o próximo Português Sem Segredos aqui no CBN Universidade, sempre trazendo informações relevantes para a gente. Vamos de pausa? Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre mudança no calendário acadêmico da UEPB, com nova data para início das aulas remotas na graduação. E ainda tem informações sobre o Plano Nacional de Imunização. O CBN Universidade volta rapidinho. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e já com notícia do Acordo de Cooperação Internacional da UEPB com a Universidade Católica de Manizales, da Colômbia. A parceria foi firmada através da Coordenadoria de Relações Internacionais para garantir conjuntamente ações de ensino, pesquisa e extensão acadêmica. A iniciativa é mais um avanço no processo de internacionalização da UEPB, que tem como meta formalizar parcerias com instituições estrangeiras também na América do Sul. E a partir da parceria, as duas instituições poderão promover intercâmbio não só para os estudantes da graduação, como também para os servidores técnico-administrativos e professores. E para quem tiver interesse em uma oportunidade de intercâmbio para a Colômbia, deve enviar e-mail para o endereço core@jesuit.uepb.edu.br. No momento, as atividades devem ser feitas remotamente em virtude da pandemia da Covid-19. E tem mais informação aqui no CBN Universidade. Como já trouxemos semana passada, as aulas do período 2020.2 da UEPB só começam na próxima segunda-feira, dia 1º de março. A modificação na data do início das atividades foi para fazer um ajuste no calendário acadêmico. Quem explica melhor para a gente é o pró-reitor de graduação, Eli Brandão. Vamos ouvir. Nós tivemos que fazer uma alteração no calendário e postergar o início das atividades de aula para o próximo dia 1º de março. O motivo de nossa decisão foi principalmente pela alteração, a retificação feita no calendário SISU, calendário de adesão e de chamadas. Ocorre que o nosso calendário tinha como data de término o calendário atual de 2020.2 no final do mês de maio. E sendo as chamadas ali no meio do ano, mais ou menos maio, entrando para junho, nós teríamos problemas para preenchimento dessas turmas e começar o semestre no período que estava planejado, que era no mês de junho. E com isso, nós decidimos que iríamos colocar o semestre um pouco mais, para terminar um pouco mais adiante. E assim a gente empurrando um pouco mais o semestre para frente, esses 10 dias que nós colocamos, com isso a gente garante maior inclusão dos estudantes, né, que vão poder, na chamada do SISU do meio do ano, participar e ingressar e começar o seu curso. E o pró-reitor de graduação da Universidade Estadual da Paraíba ainda explicou que essa mudança da data para o início das aulas do período 2020.2 vai possibilitar a avaliação individualizada de todos os estudantes matriculados no semestre passado e ainda fazer o ajuste das novas salas de aula na modalidade remota. Escuta aí. O período de reajuste de matrícula é um período que, normalmente, no tempo presencial, quando estamos funcionando presencialmente, ele ocorre nas 2 primeiras semanas de aula. Então, de certo modo, as 2 primeiras semanas de aula são dias de algum transtorno para as coordenações,
e para os estudantes, porque é preciso retirar componente, aluno que não conseguiu fazer matrícula. Mas, em geral, esse problema é minimizado porque nós estamos em período presencial, onde o aluno vem à universidade, fala com a coordenação. Nesse período de pandemia, onde tudo está acontecendo remotamente, esse problema se acentua, esse problema se multiplica ainda mais. E há um outro elemento que também é diferencial nesse caso, é que pela resolução aprovada pelo Concept ano passado, os estudantes não terão as reprovações contabilizadas em seus históricos. Então, pela complexidade que isso representa, pelo fato de que há componentes nos quais os alunos foram reprovados, mas há componentes em que eles não foram ainda reprovados e nem aprovados porque o componente está em andamento. São componentes que o aluno fez uma parte teórica e outra parte ele vai fazer prática quando puder, quando for autorizado por decreto do governo. E assim esses alunos estarão também matriculados nesse período, todas as anotações dos professores continuarão, esses componentes não podem ser excluídos. Então, essa tarefa precisa ser uma tarefa individual, cada componente, um a um, esse trabalho deve ser feito. E isso demandou muito tempo, embora trabalhando continuamente, não só nessa tarefa, em outras tarefas, os nossos técnicos não conseguiram finalizar todo esse trabalho. Então, a gente, com isso, com essa expansão do início das aulas para um pouco mais adiante, a gente pode minimizar algum transtorno em relação ao reajuste de matrícula. Outra questão também que acabou também sendo beneficiada com esse adiamento é que temos alguns professores que são professores substitutos. Uma parte desses professores já fez seleção e foi contratado, mas outro grupo de professores ainda está em processo. Então, como esse semestre remoto, diferente dos semestres anteriores, nós precisamos que os professores tenham os nomes de todos os estudantes e seus e-mails, para ele fazer contato e formar a turma e abrir uma turma virtual. Então, é preciso que a gente, nesse período, tenha esse olhar diferenciado para a situação remota e para aquelas questões que são bem específicas da tecnologia. E igual com o calendário acadêmico da UEPB, as aulas da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, também têm início na próxima segunda-feira, dia 1º de março. E o trabalho com os idosos ainda deve ser feito remotamente. E nós que fazemos o CBN Universidade aproveitamos para dar as boas-vindas aos estudantes de todos os campos da instituição que vão iniciar ou seguir com os estudos na nossa UEPB. E a gente muda de assunto para falar sobre vacinação. E não é da Covid-19 que está na boca do povo, não. A questão é que quando todas as atenções estão voltadas para essa vacina, muita gente esquece de atualizar o cartão de vacinação com aquelas doses que fazem parte do calendário de imunização. Principalmente os pais que precisam estar atentos na vacinação das crianças. Para falar sobre o assunto, entrevistamos a médica de saúde da família, Giovana Cordeiro. Doutora, muito está se falando nesse momento sobre vacina e imunização, mas o Brasil, através do Sistema Único de Saúde, já tem um dos mais complexos sistemas de imunização do mundo, não é mesmo? Falar de imunização é falar de Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização, conhecido como PNI, criado na década de 70, ele é referência mundial. O Brasil ele é referência mundial em vacinação. Por quê? Porque ele oferece a toda a população de forma gratuita todas as vacinas recomendadas pela OMS. Então, é um marco divisório. O antes e o depois do Programa Nacional de Imunização. De lá para cá, já erradicou-se a varíola, já erradicou-se a paralisia infantil,
lembrando que a primeira campanha contra a paralisia foi em 1980. Então é um longo caminho, é uma gama de experiência muito grande no assunto. O Programa Nacional de Imunização, com milhares de salas de vacina abertas em todo o país, ele oferece essas vacinas ao público de todas as idades. Como a senhora bem falou, tem vacina para todas as faixas etárias, não é mesmo? Até por volta dos 15 meses, o indivíduo já deve ter tomado uma grande parte do total de vacinas da sua vida. Por volta dos 4 a 5 anos, existem alguns reforços de vacinas que são feitos. E no início da adolescência, são aplicadas outras vacinas, dentre elas do HPV, da meningite. Vale aqui ressaltar que talvez as próximas gerações sejam gerações de adultos, né, sem HPV. Então, praticamente, a gente vai conseguir erradicar o câncer de colo uterino relacionado ao HPV. Portanto, quando pegamos um calendário que engloba todas as idades, é preciso que esse calendário esteja em dia. É preciso que os responsáveis por crianças e adolescentes procurem uma das salas de vacina que existem na nossa cidade, aqui em Campina Grande. Procurem para atualizar esse cartão. E os adultos também precisam ficar atentos, porque também tem vacinas importantes para os adultos. É necessário também que o próprio adulto, o próprio responsável por essas crianças, levem o seu próprio cartão também. Porque muitas vezes é uma mulher em idade fértil que não tem ainda a sua vacina da rubéola. Muitas vezes é um adulto que trabalha com material de risco que não tem a sua vacina do tétano em dia. Então, o adulto ele é responsável por levar sua criança e adolescente, mas ele é responsável também em levar o seu cartão para que seja atualizado também. Tem inclusive a vacina da febre amarela, que é importantíssima para os adultos, não é mesmo? Faço aqui agora um pequeno adendo sobre a vacina da febre amarela, que agora, para a nossa região, ela faz parte da rotina, do calendário vacinal de rotina, e não mais apenas dos viajantes para áreas endêmicas. A gente pode falar que com a pandemia a população deixou a caderneta de vacinação de lado? Não resta dúvida que com a pandemia essas vacinas tiveram uma descontinuidade. Tiveram com certeza, por diversos motivos. Dentre eles, o medo de sair de casa e se contaminar no próprio ambiente onde vai se fazer a vacina. Mas é preciso deixar claro que as medidas de segurança estão sendo tomadas e essas vacinas precisam ser atualizadas para o bem individual e coletivo. Nós temos agora aí a vacina do Covid para o grupo prioritário e não podemos esquecer que outras vacinas existem e que outras vacinas precisam estar em dia. A senhora falou na erradicação de doenças como a poliomielite. Ainda tem doenças a serem erradicadas através da vacina? Uma das metas mais recentes é erradicar o sarampo e o tétano neonatal, assim como controlar muitas doenças imunopreveníveis. O que são doenças imunopreveníveis? São aquelas doenças que eu consigo prevenir através da vacinação. Então, eu diria que a vacinação é um ato individual de repercussão coletiva. Então, os indivíduos são vacinados e a repercussão social coletiva na saúde da comunidade, ela é impactante. Você ouviu aí as informações da médica de saúde da família, Giovana Cordeiro. Obrigada pela disponibilidade, doutora. E vamos para mais uma pausa. Na volta, a gente traz as ações da Pró-Reitoria de Cultura para esse ano. E ainda tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e obra do Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro. Sem sair de casa, viu? O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
E a gente já volta para falar sobre as ações da Pró-Reitoria de Cultura da UEPB, agora para o ano de 2021. O período acadêmico na universidade só começa dia 1º de março, mas o planejamento começou ainda no início do ano e agora em fevereiro a Procult já realizou uma exposição e live em comemoração aos 6 anos do Bloco da Cinquentinha, que todo ano desfila no Carnaval de Campina Grande. E a expectativa é que tenham muitas atividades ao longo do ano. Tudo online, garantindo o distanciamento e com segurança em meio à pandemia que ainda enfrentamos. O pró-reitor de Cultura, professor Cristóvão Andrade, falou um pouco sobre as ações da Procult e o UEPB. Vamos ouvir. Desde a primeira semana de janeiro que a Procult está se reunindo, visitando os setores, organizando os setores, fazendo seu planejamento por conta das atividades programadas para esse primeiro semestre. Em fevereiro, logo na primeira semana de fevereiro, nós começamos com planejamento, já iniciamos as atividades remotas na segunda semana de fevereiro. A Procult, também em fevereiro, que era o ano do 6º ano do Bloco Cinquentinha, em homenagem aos 50 anos da UEPB, nós reunimos os blocos aliados, as troças aliadas, e fizemos um grande evento no MAP, no Museu de Arte Popular da Paraíba, da UEPB. Nós temos congressos que serão realizados agora em março. Nós temos eventos do Cordel do museu, que também vai iniciar em março. Teremos o retorno do projeto Domingo Musical às quinzenas dos domingos também no Museu dos Três Pandeiros. E acreditamos que para junho, até junho, nós iremos passar por alguns processos de seleção, dentro da própria Pró-Reitoria de Cultura, para os professores do Centro Artístico Cultural e para as pessoas que atuam no Museu de Arte Popular. Nós estamos também buscando articulação e convênio com o município de Campina Grande, referente às ações de cultura que envolve a UEPB e a cidade, como também nos outros municípios. Estamos de olho no São João. Eu acredito que por conta da gravidade da pandemia que a Paraíba também vive, e o Brasil e o mundo vive, essas atividades serão todas remotas. Então, a gente deve ter reuniões articuladas com a Secult, com os setores que organizam os eventos turísticos e culturais de Campina Grande, para ver qual a contribuição que a UEPB, via Procult, pode contribuir com essas atividades culturais. Nós entendemos também que vamos buscar a parte de formação para que os ativistas envolvidos nesses projetos, não só aqui em Campina, mas em todos os núcleos de cultura e arte da UEPB, a gente possa entrar numa linha de uma formação continuada, dentro da UEPB, e os fóruns de cultura hoje que nós fazemos parte, que une as universidades públicas da Paraíba e os institutos federais, a gente possa ter uma proposta de ação política cultural para Paraíba. E ainda sobre cultura, a gente agora traz uma dica bem legal de programação para ser feita sem sair de casa, mantendo o distanciamento social. É que a exposição itinerante Jackson é Pop, do Museu de Arte Popular da Paraíba, que já passou por São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, agora está disponível na internet. Isso mesmo, através de um tour virtual, o mundo inteiro pode conhecer um pouco mais sobre a vida e obra do Rei do Ritmo. Se liga aí na reportagem da Estela Costa. Nascido em 31 de agosto de 1919 na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, veio José Gomes Filho, mais conhecido como Jackson do Pandeiro, para alegrar e animar os ouvidos de quem escuta suas músicas e os pés de quem dança o seu forró. No meio artístico, Jackson foi consagrado como o Rei do Ritmo. Os sucessos mais conhecidos da carreira
foram as músicas Sebastiana, Forró do Limoeiro, Chiclete com Banana, Quem Não Chora Não Mama, entre outras maravilhas que encantam até os dias atuais. De uma família humilde, com mãe cantora e pai oleiro, ele recebeu seu primeiro pandeiro aos 8 anos de idade, presente de sua mãe Glória Maria da Conceição, e a partir disso ele começou a tocar nas festas de Alagoa Grande acompanhado dela. Ele foi além, instrumentista, cantor, compositor, ficando conhecido como um dos maiores ritmistas da música popular brasileira. O título de Rei do Ritmo não é à toa não. Sandrinho do Pan, curador do Museu de Arte Popular da Paraíba, nos relata um pouco da trajetória de Jackson. Jackson foi um artista que a gente costuma brincar, dizer que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Um cara negro, analfabeto, de uma cidade muito pobre, um período muito difícil da vida, isso há 100 anos atrás. Então, ele foi na contramão de tudo que a gente acreditava, né? Um cara que veio ser alfabetizado no seu casamento com Almira, com 35 anos. Foi um artista extremamente vanguardista, né? Que falou de temas extremamente complexos, como igualdade de gênero, como transexualidade, corrupção no futebol, direito dos negros, enfim, tantas temáticas importantes estão ali presentes na obra de Jackson. O Museu de Arte Popular da Paraíba pertence à Universidade Estadual da Paraíba e está com a exposição Jackson é Pop, que pode ser acessada virtualmente. Isso mesmo, o projeto itinerante ganhou a versão digital a partir do tour virtual pelas dependências do Congresso Nacional. Isso significa que você pode assistir algumas obras de Jackson e saber sobre a sua vida sem precisar sair de casa. O museu vai até você através da realidade virtual, que foi criada pelo estúdio Jaque Costin. Sandrinho do Pan nos explica mais sobre essa tour virtual. Essa remontagem, essa tour virtual, ela é a remontagem que a gente fez em Brasília, onde a gente tem um salão muito amplo, muito grande, teve um suporte técnico e financeiro que proporcionou a gente a fazer uma exposição maior até do que a gente tinha feito no próprio Museu de Arte Popular da Paraíba. Então o visitante vai ter acesso a fotos, a documentos, a instrumento, a muita coisa bacana. Tem a possibilidade de apresentar aos amigos que moram fora do Brasil, porque tem a versão português e inglês. Então está um trabalho bem bacana e agora, né, é acessível. Todo mundo pode ver do seu celular, do seu computador, enfim. A ideia do tour virtual é propagar a vida e obra de Jackson do Pandeiro através de um conteúdo de qualidade e que gera interesse do público. Durante esse momento de pandemia, o Museu de Arte Popular da Paraíba permanece fechado para visitação e ainda sem previsão de data para reabertura. Mas com a exposição Jackson é Pop, podendo ser acessada online, os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre o Rei do Ritmo sem sair de casa. O link para acessar é o tourvirtual360.com.br/Jackson. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela. E é com essa dica de programação cultural sem sair de casa que a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado, o último programa do mês de fevereiro. Que março seja um mês de paz e muita saúde para todos. O programa deste sábado teve a apresentação minha, Natasha Leone. Na produção e reportagem tivemos Ricardo Júnior e Estela Costa. A edição e finalização fica por conta de Isis Coelho e de Apolo Ricardi. A direção é do professor Hipólito Luceno. O CBN Universidade é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, já sabe, né? A partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Aproveita lá para se inscrever e ficar por dentro de toda a programação do Rede UEPB, que é atualizada diariamente. A gente agradece a sua companhia e sábado que vem estamos de volta a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Até semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.